Olá galera, na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão para a nossa avaliação bimestral, tá? Para a nossa AP2. Basicamente nós vamos fazer uma revisão da primeira e segunda lei da termodinâmica, tá? Então vamos resolver algumas questões e vamos rever né, esses conteúdos. Então vamos lá, primeira questão: sobre um sistema realiza-se um trabalho de 3.000 joules e em resposta esse sistema fornece 1.000 calorias de calor durante o mesmo intervalo de tempo. Então, a variação da energia interna do sistema durante esse processo é aproximadamente... Tá? Então, o problema pede para a gente determinar a variação da energia interna. Tá? Então, vamos considerar uma caloria igual a 4 joules. Organizando aqui os dados, né, do problema, a primeira coisa que foi informada ali é que sobre o sistema é realizado um trabalho. Então, quando o trabalho é realizado sobre o sistema, ele vai ser negativo. Tá? Então, o valor vai ser menos 3.000 joules. E como esse sistema fornece, né, ele está perdendo calor, né, então o calor também vai ser negativo, vai ser igual a menos 1.000 calorias. O valor que a gente precisa encontrar é o ΔU. E foi dada essa relaçãozinha. Por que foi dado isso aqui, galera? Por causa do seguinte, ó. Se a gente observar as respostas, está em joule, a resposta em joule, tá? Então, nós temos uma unidade aqui que está em caloria. Então, vou ter que fazer a conversão para joule. Então, como é que a gente faz? Vamos armar uma regrinha de 3, ó. Então, vou colocar aqui, ó, na nossa tabelinha aqui, do lado, calorias, tá? Do outro joule. Então a gente vai converter, né, aquele valor ali, ó, de 1.000 calorias para joule. Então a gente sabe que uma caloria, né, que foi informada aqui, ó, uma caloria é igual a 4 joule. Então não vou colocar nem o sinal do menos 1.000 ali, tá certo? Que a gente já sabe que vai ser negativo. Então 1.000 calorias vai ser igual a quantos joules? Vai ser, vamos chamar de x aqui, né? Aí aqui multiplica em x, nessa regrinha de 3, beleza? Vai ser diretamente proporcional porque eu estou trabalhando a mesma variável, tá certo? Então x vezes 1 dá x igual, aí aqui 4 vezes 1.000, tá? 4 vezes 1.000. Então 4 vezes 1.000 é uma multiplicação muito simples, né? Ó, só é multiplicar o 4 vezes 1 que dá 4 e acrescentar os 0. Então x vai dar igual a 4.000 calorias, joule, né? 4.000 joule. Ou seja, 1.000 calorias equivale a 4.000 joules. Vamos colocar aqui do ladinho a menos, né? Que eu não coloquei o sinal ali, né? Menos 4.000 joules. Pronto. Aqui nós vamos aplicar a primeira lei da termodinâmica, né? Essa máquina está ganhando, está perdendo calor, né? Está realizando um trabalho, tá certo? Então está havendo uma troca de energia, né? Então a primeira lei da termodinâmica refere exatamente isso, as trocas de energia, né, que ocorrem em sistemas termodinâmicos, máquinas, né? Então aqui diz o seguinte: quando uma máquina perde ou cede calor, esse calor vai se transformar em outro tipo de energia, né? E normalmente que tipo de energia são essas? Varia a energia interna, que no caso vai mexer com a temperatura, e vai acontecer a realização de um trabalho, tá? A realização de um trabalho vai acontecer o quê? Por exemplo, uma expansão do gás ou uma compressão, vai depender muitas vezes de como é que o calor está sendo cedido ou recebido. Então aqui a gente vai aplicar agora essa relaçãozinha que refere-se à primeira lei da termodinâmica, o princípio da conservação de energia. Então vamos lá, vamos substituir os dados, os valores, né, que foram informados. Então o que a gente até encontrou a unidade correspondente, né, que é para joule, então dá menos 4.000, substituindo aqui, igual, vamos repetir o ΔU, né, que é o valor assim que eu vou encontrar, né, o valor desconhecido, e o trabalho aqui que é negativo. A gente já faz o joguinho de sinais, ó, menos com mais dá menos, e o valor dele é 3.000, né, o valor do trabalho. Vamos isolar aqui o ΔU, né? Quando eu isolo o ΔU, eu passo esse termo para o outro lado, tá? E eu já vou colocar o ΔU do lado esquerdo aqui, beleza?
Então esse menos 3.000, como ele está subtraindo, ele vai somando. Então ó, repete lá o que estava do outro lado, menos 4.000, e o termo que eu levei do lado onde estava o ΔU é o menos 3.000, então ele vai somando, né? Então vai dar mais 3.000. Então aqui a gente nota como são sinais diferentes, né? Então aqui vai gerar uma subtração, né? Então ΔU. E o sinal vai ser do maior número, e o maior deles é o 4.000, então já sabe que o resultado é negativo. Subtrai o maior do menor, então 4.000 menos 3.000, então se eu tiro 3.000 de 4.000, me sobra só 1.000, tá? Então a variação da energia interna é menos 1.000 joule. Vamos só marcar aqui. Então o item correto é o item A. Ok? Então pronto. Então a expressão, né, que permite a gente trabalhar com a primeira lei da termodinâmica é essa aqui, ó. Q igual a ΔU mais trabalhos. Então essa relação, ela nos diz que a energia se conserva, né? Ou seja, ela se transforma. O calor vai se converter em outros dois tipos de energia. Vamos lá para a próxima. Segunda questão, o gráfico abaixo ilustra uma transformação onde 100 mols de um gás ideal monoatômico recebem do meio exterior uma quantidade de calor 1.800.000 joules. E ele dá ainda o R, né, que é a constante universal dos gases, 8,32 joule/mol Kelvin. Determine o item A, o trabalho realizado pelo gás, e B, a variação da energia interna. Então nós temos aqui um gráfico, né? Esse gás ele está no ponto A e vai sofrer uma transformação e vai para o ponto B. No ponto A, o volume do gás era 1 e ele tinha uma pressão de 3 vezes 10 a 5. Esse gás ele sofre uma expansão, né? Porque vai aumentar o volume para 2 e a pressão também aumentou de 3 para 6 vezes 10 a 5. Tá? Então aqui organizando os dados, primeiro ó, nós temos o N, que é o número de mols, que é 100. O Q, que é a quantidade de calor, no caso, o sistema recebeu calor, né? Como o gás recebeu calor, então esse calor é positivo, então é 1.800.000. E aqui nós temos ainda que o R é igual a 8,32 e nós temos no item A, vamos determinar o trabalho realizado, né, por este gás, tá certo? Pessoal, quando a gente tem esse tipo de gráfico, ó, P vezes V, o trabalho do gás é exatamente igual à área da figura, tá certo? Então essa figurinha aqui, se a gente observar, né, então ali o trabalho vai ser igual à área sobre a figura. Observamos ali que essa figura é um trapézio, né? Então, ó, aqui o trabalho vai ser igual a essa área. O trapézio tem essas características, ó, que nós temos uma base maior, esse lado maior aqui, ó. Aí nós temos uma base menor, esse ladinho pequeno ali, ó. E aqui nós temos uma altura, tá? E para a gente lembrar, ó, como é que a gente calcula a área? Deixa eu botar aqui. A área de um trapézio. A área de um trapézio, galera. Então o trabalho vai ser a área do trapézio. A área do trapézio é o que? Essa expressãozinha aqui, ó, base maior, que a gente chama de Bzão aqui, mais base menor, que eu chamei de Bzinho ali, né? Vamos colocar um parênteses aqui, vezes a altura dividido por 2. Se você não lembrar essa área do trapézio, você pode fazer o seguinte, ó. Essa figurinha aqui você pode transformar em duas, tá certo? Ó, transforma num retângulo e num triângulo. Aí você soma a área do retângulo mais a área do triângulo, que vai dar esse mesmo relaçãozinha aqui, ó. Então substituindo aqui, ó. Então aqui quando eu uso direto a área, eu só faço uma vez, né? A área do trapézio, ó. Então a base maior é esse lado aqui, né? Ó. Esse lado vale quanto? Esse valorzinho aqui, ó. Daqui do eixo do ponto 0 até 6 vezes 10 a 5, né? Então vai ser 6 vezes 10 a quinta, mais a base menor, né? Que é esse lado aqui, ó. Esse lado corresponde a esse valor, ó, 3 mais
3 vezes 10 a 5, 10 elevado a 5, né? Não dá 10 vezes a 5, 10 elevado a 5, vezes a altura, ó. A altura é esse ladinho aqui, inferior, ó, é 2 menos 1, que dá 1. Isso tudo dividido por 2, tá? Então, trabalho. Aqui, como eu tenho um valor em comum, né, que é essa potência de 10, eu posso colocar em evidência. Ou seja, eu posso somar o 6 mais o 3, que dá 9. E eu repito, né, a potência de 10, porque ela é comum para os dois números. Então, fica 9 vezes 10 elevado a 5. E isso tudo é multiplicado por 1, né? Então, tudo isso multiplicado por 1 é ele mesmo, né? Então, esse termozinho vai ficar dividido por 2. Então, finalmente, aqui a gente pode concluir que o trabalho, vamos lá, finalizando aqui, o trabalho, né, realizado por esse gás vai ser... Então, aqui nós vamos dividir 9 por 2, dá 4,5. Vezes 10 a quinta joule. Então, esse é o valor do trabalho realizado, 10 a quinta, por esse gás. Então, a resposta do item A está aqui. Vou dar uma ressaltada aqui. Pronto. O item B, ele pede para a gente determinar a variação da energia interna, que é o ΔU, né? Aí aqui, galera, nós vamos aplicar aquela formulazinha lá da primeira lei da termodinâmica, tá? Q igual a ΔU mais trabalho. O valor do Q a gente já tem, temos o valor do trabalho, então eu posso determinar o ΔU. Substituindo aqui, ó, o Q vale 1.800.000. Agora vamos observar uma coisinha, ó. Aqui, ó, pessoal, tá com forma de potência, né? Então a gente poderia expressar esses números aqui também em forma de potência. Como é que ficaria? Vamos observar aqui, ó. Que aí a gente já substitui lá o valor. Aqui nós vamos colocar também com a mesma potência de 10, né? Para já facilitar o nosso trabalho lá na frente, ó. A potência de 10 lá do trabalho é 10 a quinta, né? Ó. Então o que é que a gente faz ali, galera? Para 10 a quinta, ó, a gente vai pegar aqui, ó, e pegar a vírgula que está no finalzinho e deslocar 5 casas, ó. Então 3, 4, exatamente, ó, ficaria 18. Ficaria não, fica, né? 18, aí fica vírgula 00, a gente exclui esse zero. Então fica 18 vezes 10 a quinta joule, tá? Vocês vão ver que é muito melhor trabalhar com essa em forma de potenciação do que trabalhar e pegar isso aqui e colocar ele em forma inteira, né? Que seria deslocar a vírgula 5 casas. Aí o número fica maior, mas digamos que é um pouquinho mais complexa a conta, né? 18 vezes 10 a 5, né? Quando a gente representou em potência de 10, vai ser igual, ó, ΔU, eu não conheço, a gente repete, mais o valor do trabalho, ó, que é 4,5 vezes 10 a elevado a 5, tá? Isolando o ΔU, a gente passa esse termo para o outro lado, ó. Então ΔU, vou isolar, então vai ser igual, né? Repete o termo que estava do outro lado já, que é 18 vezes 10 elevado a 5. Então o 4,5 ele vai negativo, né? Vai subtraindo, ao menos 4,5 vezes 10 elevado a 5. Então aqui, como esse termo é comum, né, por isso que eu coloquei a mesma potenciação, ó, 10 a quinta, está se repetindo aqui e aqui, ó. Então coloque em evidência que é o que você faz para resolver essa conta. Só é subtrair o 18 menos o 4,5. Quando você subtrai isso aí, vocês vão encontrar que o ΔU dá igual a 13,5 vezes 10 elevado a 5 joule. Vamos botar um pontinho para não confundir. 10 elevado a 5 joule. Ok? Então esse é o valor da variação da energia interna, tá?
Então aplicamos novamente aqui nesse item, né, a primeira lei da termodinâmica. Além de relembrar, né, essa questão do gráfico, né? Relembrar, quando tiver um gráfico pressão vezes volume e você quer calcular o trabalho, só é calcular a área lá sobre o gráfico. Ver a figurinha que a gente obtém e determina a área sobre ela. Pronto, então vamos para mais uma questão. Deixa eu só apagar aqui para a gente passar um pouquinho para frente. Vamos lá. Então a questão da UFLA, imagine que um gás ideal passe por um processo que tenha como resultado uma variação em sua energia interna, ΔU, igual ao trabalho realizado e que não tenha havido troca de calor do processo. Se ΔU é maior do que zero, ou seja, a energia interna do gás aumenta, então pode-se classificar o processo como... Então vamos organizar aqui umas informações aqui, ó, tá certo? Ó, não tenha havido troca de calor, não tenha havido troca de calor. Então não havendo troca de calor, calor é igual a zero, né? Ó, não há troca de calor no sistema. E quando não tem troca de calor, a gente lembra que isso aqui é uma transformação adiabática, né? Ó, transformação. Vou botar aqui abreviado, né? É uma transformação. Aqui. Então, uma transformação adiabática, né? Quando um gás não troca calor, né? Um sistema, de modo geral, ele passa por uma transformação, se uma transformação adiabática, tá? Abreviar também aqui, certo? E ele diz aqui que esse sistema, né, há um aumento na temperatura, ó. Então, quando tem um aumento da temperatura, a variação da energia interna é positiva, tá? Então, aqui ele quer saber o que é que acontece. Vai acontecer uma compressão adiabática? Ó, a gente já sabe aqui, ó, que vai ter alguma coisa com relação à adiabática. Ou vai ser o item A, ou vai ser o item B, tá? Não é isotérmica por quê? Porque como a energia interna está aumentando, então a temperatura está mudando. Então aqui já descarta, ela não é isotérmica. E também não é isobárica. Por quê? Porque com certeza lá deve estar modificando a pressão do gás. Então aqui a gente já descarta, tá? E aí, como é que eu vou ver se é uma compressão, se é uma expansão? A gente vai ter que analisar a primeira lei da termodinâmica. Voltando aqui, né? A primeira lei da termodinâmica diz que, ó, que a quantidade de calor é igual a ΔU mais o trabalho. Ok? Então aqui a gente vai observar o seguinte, ó, esse valor é zero, né, a quantidade de calor, porque não há troca de calor, o sistema não troca de calor com o meio. Isso vai ser igual a ΔU mais trabalho. Vou isolar aqui o trabalho, ó. Então o trabalho, para me isolar, eu passo esse termo para o outro lado, ele vai negativo. Então o trabalho vai ser igual a menos a variação da energia interna, ok? Então aqui o trabalho é igual, ou seja, todo o trabalho realizado pelo sistema se converteu em variação da energia interna. Ele aumentou ou diminuiu a temperatura, no caso aumentou, né, a temperatura. Então lá o que é que a gente vai encontrar aqui? O seguinte, o trabalho vai ser positivo ou negativo? A gente já viu que o ΔU é positivo, ó. Então galera, se esse termo aqui é positivo, ó, e o sinalzinho de menos já é da fórmula, então mais vezes menos dá menos, então a gente já conclui que o trabalho é menor do que zero, é negativo. Quando é que o trabalho é menor do que zero? Quando o volume final, quando o volume do gás diminui, certo? Ou seja, quando o volume final é menor, o volume final é menor do que o volume inicial. Quando isso acontece, nós temos uma compressão ou uma expansão. O volume diminui, galera, nós temos uma compressão, né? Então o gás foi comprimido.
Então, quando o sinal do trabalho for negativo, nós temos uma compressão. Quando o sinal do trabalho for positivo, nós temos uma expansão. Então aqui, ó, compressão adiabática. Então esse gás, né, nessa situação, ele vai sofrer uma compressão adiabática. Então o item correto é o item A. Ok? Vamos apagar aqui para continuar. Aqui para a próxima, tá? Vamos lá para a quarta questão. Um cilindro com pistão de volume igual a 0,002 metro cúbico contém um gás ideal. O gás é comprimido adiabaticamente sob pressão média de 1000 Nm² até que o volume atinja o valor de 0,002 metros cúbicos. A variação da energia interna do gás em Joule durante a compressão é... Então vamos lá. Dados. Então o volume inicial desse gás 0,02. Ele foi comprimido, ou seja, quando ele está comprimido vai diminuir o volume, ele foi adiabaticamente. Como é adiabático, ó, então não há troca de calor, calor igual a zero, a pressão desse gás é 1000 Nm², e o volume final, ó, ele é menor, né, do que o inicial, foi 0,02 metros cúbicos. Então ele pede para a gente calcular o ΔU. Ó, aqui normalmente é para usar o que? Aplicar a primeira lei da termodinâmica, ok, igual a ΔU mais o trabalho. Aí aqui nós não temos o que, né, que é zero, nós não temos o trabalho, então nós vamos ter que determinar o trabalho para depois substituir lá e achar o ΔU. Então, lembrando, o trabalho ele depende da pressão e da variação do volume. O trabalho vai ser igual a pressão multiplicado pela variação do volume, que é o ΔV. Ok? Aí substituindo aqui, ó, trabalho vai ser igual, quanto é o valor da pressão? Ó, 1000 Nm², 1000 vezes o ΔV. O ΔV, galera, é o que? O ΔV é a variação de volume, ou seja, é o volume final, você subtrai o volume final menos o volume inicial. Eu vou até colocar aqui entre parênteses, né, para não confundir, tá? Então o volume final é 0,0, são 3 zeros aqui, né, depois da vírgula, 2 menos o volume inicial, que é 0,2 zerinhos aqui, ó, 0,2, tá? Fazendo essa continha aqui primeiro do parênteses, a gente vai encontrar, repete o 1000, né, aqui, ó, o trabalho vai ser 1000. Fazendo a continha lá, pessoal, vocês vão encontrar, vai dar negativo, né, porque o 0,02 é maior, então vai ficar menos 0,0018, tá certo? Vocês fazem essa subtração, subtraindo 0,002 de 0,0002, vocês vão achar esse valor. Aí para finalizar aqui, ó, joguinho de sinais primeiro, ó, mais com menos dá menos. Multiplicar por 1000, galera, aqui, ó, como tem 3 zeros, você faz o que, ó? Pega a vírgula e vai andar 3 casas, ó, 1, 2, 3, então ela vai ficar entre o 1 e o 8, então o resultado vai dar igual a menos 1,8 Joule, tá? Pronto, achamos o valor do trabalho. Pronto, aí a gente volta lá pela expressão lá da primeira lei, né? E a gente vai substituir os valores correspondentes. Então vamos substituir aqui, ó. O Q é 0 igual ΔU, vamos repetir o valor desconhecido. E aqui, ó, o trabalho é negativo, ó, menos com mais dá menos 1,8. Agora eu vou isolar o ΔU. Isolar o ΔU tem que passar esse termo para o outro lado. Então, ΔU, o
termo ele está subtraindo, galera, ele vai somando, então ele vai positivo, então ele vai ficar mais, né, 1,8 joule, tá? Então a resposta seria 1,8 positivo, né? Então o item correto é o item A, tá? Então o item A é o item correto dessa questão. Vamos apagar aqui rapidinho para a gente passar para outra questão. Pronto, vamos lá. Questão aqui do Cefet do Paraná. O segundo princípio da termodinâmica pode ser enunciado da seguinte forma: é impossível construir uma máquina térmica operando em ciclos cujo único efeito seja retirar calor de uma fonte e convertê-lo integralmente em trabalho, tá? Por extensão, esse princípio nos leva a concluir que sempre se pode construir máquinas térmicas com rendimento de 100%? Não, né? É impossível construir uma máquina operando-se cujo efeito seja retirar calor da fonte quente e convertê-lo integralmente. Então, as máquinas não conseguem converter integralmente calor em trabalho. Se convertesse, então o rendimento dela seria 100%. Então, esse primeiro é falso, né? Esse primeiro afirmativo aqui é falso. Você não pode ter máquina com esse rendimento, né? Máquina térmica. Segundo, qualquer máquina térmica necessita apenas de uma fonte quente? Falso, né? Ela precisa, além da fonte quente, precisa da fonte fria. O item C, calor e trabalho não são grandezas homogêneas? São, né? Então esse não aqui está deixando errado, né? E o item D, qualquer máquina térmica retira calor de uma fonte quente e rejeita parte desse calor para uma fonte fria. Exatamente, ó. A máquina térmica ela funciona da seguinte forma: ela retira calor de uma fonte quente, realiza um trabalho e uma parte, né, do calor que foi cedido lá, se ele é jogado fora lá para a fonte fria. Por isso que ela não tem eficiência, né? Porque a eficiência da máquina seria se todo o calor fosse transformado em trabalho, mas ela vai perder uma parte desse calor, né, rejeitado para a fonte fria. Então esse item é o item correto, ó. Então o item D é correto, ó. E o último aqui, ó, somente uma fonte fria mantida sempre a 0 graus Celsius seria possível a uma certa máquina térmica converter integralmente calor em trabalho. Falso, né? Porque a gente já viu que a gente precisa da fonte quente e da fonte fria, certo? Então vamos lá. 6. Analise cada uma das seguintes afirmativas relacionadas à segunda lei da termodinâmica e indique se são verdadeiras ou falsas. Então vamos para a primeira. Em uma máquina térmica, a transformação de energia térmica em trabalho nunca se dá totalmente. Verdadeiro, né? A máquina nunca tem rendimento total de 100%. Nunca ela converte tudo, né, em trabalho. Calor flui espontaneamente de sistema mais frio para sistema mais quente. Falso, né? O calor espontaneamente ele vai ao contrário, né? Do sistema quente para o sistema frio. Carnot idealizou um ciclo totalmente reversível com o qual se obteria o máximo rendimento possível. Verdadeiro. A máquina de Carnot é uma máquina teórica, tá? Onde lá o ciclo dela é perfeito, né? Ela converte totalmente, quase totalmente, né? Digamos que ela não é 100%, né? Mas é quase 100% o rendimento dela. Então, verdadeiro, falso e verdadeiro aqui seria o item D. Ok? Então, vamos apagar aqui para a gente prosseguir, né? Vamos lá. Itens, questão 7, né? No século XIX, um industrial pede a um engenheiro que projete uma locomotiva a vapor que transforma em trabalho todo o calor retirado da sua caldeira a alta temperatura durante um ciclo de funcionamento do motor. Em resposta, o engenheiro argumenta que é impossível atender a tal solicitação, visto que isso aqui vai contrariar que lei, galera? A gente já viu aí, né, que
nas máquinas, a segunda lei da termodinâmica, é impossível, né, converter totalmente calor em trabalho. Então esse princípio contraria a segunda lei da termodinâmica. 8. Determine o calor recebido da fonte quente. Determine o calor recebido da fonte quente e perdido para a fonte fria por um motor a diesel que possui rendimento de 40% e realiza a cada ciclo um trabalho de 2.000 joules. Expresse as respostas em calorias, tá ok? Então aqui nós temos o seguinte, vamos lá, os dados. O rendimento desse motor a diesel, que é 40%, escrevendo em forma decimal, galera, ó. É a mesma coisa que eu escrever 0,40, né? Ó, porque quando eu pego essas duas casas decimais, eu escrevendo em forma de porcentagem, né, vai ficar o valor, 40%. Ó. Aí aqui foi dado também o trabalho, que é 2.000 joules, mas a gente vai observar que as respostas estão em caloria. Então, novamente aqui, galera, nós vamos ter que fazer o seguinte: fazer uma regrinha de 3 para transformar aquele valor em joule em caloria. Então, fazer uma tabelinha aqui, ó. Caloria, joule, né? Então, vamos lá aqui, ó. Então, uma caloria equivale a 4 joules. E aqui, quantas calorias nós temos em 2.000 joules? Aí aqui vamos usar a regrinha de 3, multiplica em x, né? Multiplica aqui em x. Então, x vezes 4 dá 4x igual 2.000 vezes 1 dá 2.000. Agora, isolando o x ali, ó, passa o 4 para o outro lado, que ele vai dividindo, né, que é a operação inversa. Então, x vai ficar 2.000 dividido por 4. Ou seja, ó, 20 dividido por 4 dá 5 e repete os dois zeros. Então, a gente vai encontrar 500, né? Ó. 500, que é o valor que está ali já, né? Ó, 500 calorias, ok? Pronto. Aqui, ó, 500 calorias, que foi dado mais ainda no problema. Ó. Então aqui ele pede para calcular, ó, o calor recebido da fonte quente, que é o Q1, e o calor que é perdido, né, que foi rejeitado para a fonte fria. Nós temos aqui duas relaçõezinhas, ó. Vou até apagar aqui, ó, o valor que a gente obteve ali, né? Essa transformação de unidade, né? Nós temos a fórmula do rendimento. O rendimento é igual à relação entre o trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. Ou nós temos outra formulazinha que a gente vai aplicar aqui, ó, porque eu preciso calcular o Q1, ó. Com essa primeira fórmula eu calculo o Q1, e essa outra fórmula aqui, que lá na máquina, ó, o princípio da conservação, a energia da fonte, o calor cedido pela fonte quente, ele se transforma em trabalho mais o calorzinho que é perdido para a fonte fria, ok? Então vamos calcular primeiro aqui o valor do Q1, ó. O rendimento eu tenho, que é 0,4, tá 0,4 só, tá, galera? Você sabe que esse zero ali não vale nada mesmo, 0,40. O trabalho vale 500, né? Ó, 500 dividido por Q1. Passamos o Q1 para o outro lado, então ele vai multiplicando. Então vai ficar 0,4 Q1 vezes Q1 igual a 500. Agora eu, isolando o Q1, eu passo o 0,4 dividindo, né? Então Q1 vai ser igual a 500 dividido por 0,500 dividido por 0,4. Se você fizer essa continha aí, depois vocês podem até fazer aí para conferir, tá? Vocês vão encontrar que o Q1 vale 1.250 calorias. Tá?
Aí a gente já vai ver ali que tem duas respostas, né, com esse primeiro valor, né. Deixa eu ver aqui, calorias aqui, né? Então aqui, calorias. Tá. Pronto, encontramos o valor do Q1. Nós temos dois itens, né? Esse primeiro, ó, esse B e o item D. Então a resposta é um dos dois. Falta a gente encontrar aqui agora o valor do Q2, ó. Então a gente vai substituir nessa formulazinha aqui, ó. Beleza? Então, substituindo aqui, ó, o Q1 nós encontramos que é 1250 igual trabalho nós temos 500, né? Mais o Q2. Então, Q2 é o valor que a gente vai encontrar. Vamos isolar o Q2, né? Aqui, ó. Então, Q2 vai ser igual a 1250. Repetimos que estava do outro lado já, né? Ó. 1250 e o 500 que ele passa, ele está somando ali, então ele vai subtraindo, né? Então, menos 500. Estou fazendo essa continha aí, galera. Vocês vão achar, vão encontrar. Deslizou aqui o canetinho, deslizou aqui, então 500, né, aqui, ó. Então Q2, 1250 menos 500, vocês vão encontrar que o Q2 é igual a 750 calorias. 750 calorias. Então o item correto aqui, né? Nós teremos duas opções, mas o item correto é o item D, ok? Então, galera, essa aqui foi uma revisão aqui da primeira e segunda lei de termodinâmica. Procurem resolver outras questões, tá certo? Então, até a próxima.